Fala galera da Solar TV, recebendo hoje Marcelo Thanos, um especialista aqui em direito, advogado. Seja bem-vindo, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia, Ricardo? Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tem andado aí no mercado? Como é que estão as novidades no mercado fotovoltaico? Então, muito bom. A gente está vivendo um momento muito aquecido, né? Principalmente pela necessidade de uma inserção maior de energia, né? A gente sabe disso, a gente acompanhou a crise hídrica. Então, essas fontes, né? Essas outras fontes de inserção é muito bem-vinda. E também, principalmente, com a lei, né? 14.300 foi aprovada em janeiro, então trouxe mais segurança para o investidor fotovoltaico também. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito bom, diria assim, tanto regulatoriamente falando, quanto no campo prático, né, de investimentos, de projetos saindo do papel. Com certeza, e esse ano vai ser um ano muito bom aí, esperamos todos, né? E um ano que muitos projetos que estavam no papel, como você mesmo falou, eles se materializem. E começando o nosso bate-papo aqui, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a decisão judicial quando suspende a cobrança da demanda contratada previamente à conexão de uma unidade mini geradora distribuída. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Então, Ricardo, isso é um tema bastante recorrente, tá? Na geração distribuída, os mini geradores, eles fatalmente têm o contrato de uso, né? Então, eles pagam pela demanda contratada e é comum que isso aconteça antes dessas usinas estarem conectadas na rede. Então, a gente vai falar um pouco disso aqui hoje, né? Mas o resumo assim, do assunto é exatamente esse. A gente conseguiu uma decisão agora recente na Justiça, na Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, em Minas, datada do início de fevereiro. E o entendimento foi exatamente esse, né? O magistrado ele resolveu suspender em caráter provisório, foi uma decisão provisória, em caráter liminar, que a gente fala, a cobrança dessa demanda contratada afeta um contrato de uso do sistema de distribuição relativo a uma unidade mini geradora que ainda não está efetivamente conectada ao sistema de distribuição local, né, da distribuidora. Você pode explicar para a gente um caso? Sim, sim. Vamos lá. O que é importante a gente ressaltar? Os mini geradores distribuídos, eles são responsáveis por unidades consumidoras do grupo A e com nível de tensão inferior a 230 kV. E Certo. essas instalações, elas são conectadas ao sistema de distribuição local, exatamente com vistas a aderir ao sistema de compensação de energia, né, na modalidade geração distribuída, que a gente está falando aqui. Então, esses procedimentos de conexão dessas unidades mini geradoras, eles são densamente regulados pela ANEEL, né, e são delineados ali por meio dos respectivos pareceres de acesso. Esses pareceres de acesso, eles são emitidos pelas distribuidoras locais e nessa oportunidade, são elaborados os orçamentos, apresentadas as condições técnicas, comerciais, para a execução das obras necessárias à conexão dessa unidade mini geradora ao sistema de distribuição. Né? Com a assinatura desses pareceres, os mini geradores eles podem optar, né, definir que essas obras de conexão sejam realizadas pela própria distribuidora local ou optar pela execução direta dessas obras, é o que a gente chama da modalidade parte, modalidade particular. Os próprios acessantes, né, eles contratam empreiteiras credenciadas, habilitadas por essas distribuidoras locais para a execução das obras no sistema de distribuição, no sistema de energia da própria distribuidora. Tá. E aí, por que eu estou explicando isso tudo? Dentro desse processo de conexão, as distribuidoras locais, os acessantes, eles acabam pactuando o contrato de uso do sistema de distribuição. Ele tem por objeto, né, dentre outros, definir exatamente a data inicial da prestação do serviço de distribuição de energia. Então, assim, nessa oportunidade, onde a gente fixa essa data lá para frente, a gente espera que nessa data lá para frente, essa unidade mini geradora ela já esteja efetivamente conectada ao sistema de distribuição local. Tá? Então, assim, o tema que foi submetido para a deliberação do juízo lá da Quinta Vara da Fazenda Pública de Minas, da comarca de Belo Horizonte, consistiu exatamente nessa cobrança por parte da distribuidora local da demanda relativa ao custo que foi pactuado entre o mini gerador e a distribuidora, em que pese essa unidade mini geradora ainda não estar conectada na rede de distribuição. Essa cobrança foi iniciada. Então, a gente conseguiu essa decisão e, assim, é muito bom ressaltar que é muito comum que essas conclusões, nesses atrasos das conclusões das obras, eles muitas vezes se revelam impossíveis, né, por razões alheias à gestão, ao controle dos próprios acessantes. Então, é realmente um ponto bastante traumático, tá, Ricardo?
Certo. Quando a gente fala, Marcelo, quando a gente fala em ausência de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, o que que nós estamos dizendo com isso? Exato. Esse é o grande ponto, tá? As cobranças das demandas relativas ao CUSD, a gente pode falar CUSD, é o contrato de uso do sistema de distribuição. Essa cobrança, previamente à conclusão da respectiva conexão, ela se afigura contrária à regulação setorial, né? E aos deveres também das concessionárias de distribuição enquanto prestadores de serviço público federal. Isso é Então, assim, ilegal. exatamente, é ilegal. E por que é ilegal? Porque se a gente olhar para o regulamento setorial, né, para as normas do setor elétrico, a gente vê que existe uma vedação expressa à cobrança de serviços não prestados. Então, essas normas, né, que, para ser específico, a Resolução 482, agora a Lei 14.300, que a gente falou no início aqui, foi aprovada em janeiro de 2022, elas têm que ser plenamente observadas. E elas devem ser plenamente observadas exatamente para se garantir, né, que seja ali garantido, assegurado, o acesso ao sistema de distribuição de energia elétrica por parte dos acessantes. Esse livre acesso, esse direito, ele consta também na Lei 9.074, de 95, tá? O artigo 6º, perdão, é o parágrafo 6º do artigo 15, tá? Então, isso é assegurado aos acessantes. E a partir do momento que você tem uma cobrança por algo que você ainda não utiliza, se você não paga essa cobrança, você até deixa né, de vir a ser conectado. Você não está conectado ainda, você pode vir a ser, né, nem ser conectado. Então, é uma questão muito traumática, como se o serviço se encerrasse antes mesmo dele começar, né? É bem traumático. E aí, ao fundamentar essa decisão, não é uma decisão espaçada, é um assunto ainda recente, né, no judiciário, mas não é espaçada, já existem outras. Qual é o fundamento base ali que o judiciário está comprando, está entendendo e aos poucos vem sendo consolidado? É de que a cobrança da demanda contratada, previamente à conexão do empreendimento de geração, ela se mostra, né, indevida, já que a empresa, né, está sendo cobrada por um uso que ainda não foi posto à sua disposição. Uhum. E aí, o que a gente tem que parar para ver também? O próprio contrato de uso que você celebra com a distribuidora, né, o acessante, o mini gerador ali, aquele carinha que está investindo na própria energia, nessas cláusulas, comumente, existe a previsão de que essa cobrança desses valores, que é da demanda contratada, ela se dá somente a partir do início do uso do sistema de distribuição. Uhum. Então, esse início do uso do sistema de distribuição não pode ser visto pura e simplesmente como a data do contrato, né? Isso não pode criar um mecanismo que permita a distribuidora cobrar por um serviço que, de fato, ela não prestou, né? Ela não prestou. Então, o próprio artigo 175 da Constituição, a gente tem também outras leis aí que também regem sobre isso, os próprios contratos de concessão, fica muito evidente a obrigação do atendimento dessas solicitações de fornecimento, de acesso, é parte central do objeto da concessão, dessas concessionárias. Então, a própria resolução 414, agora a resolução 1000, né, que foi recente também, 2021, ela veio aí, tomou frente aí, revogou a resolução 414 e agora é ela quem dita aí as regras em relação ao serviço de distribuição. Ela dispõe de algumas formas alternativas para concretizar essa obrigação, né, da conexão. Uhum. Então, é colocado algumas escolhas para o acessante, como a gente falou aqui. Essa execução, ela pode ser da obra de conexão da própria distribuidora, né? O acessante, ele pode optar por executar diretamente essas obras, sim, ele pode optar por custear antecipadamente essas obras. Então, assim, independentemente da forma que isso aconteça, nunca vai desnaturar a obrigação original de tudo isso aí, que continua sendo da concessionária de distribuição. Por quê? Porque mesmo quando o acessante executa diretamente a obra, é dever da concessionária, da distribuidora local, colaborar para viabilizar o atendimento desse acessante, né? Os quais, tão somente eles estão o quê? Operacionalizando a obrigação de prestação de serviço de distribuição de energia, né? Que inquestionavelmente nunca deixa de ser propriamente da distribuidora. Então, para integrar o sistema de compensação de energia elétrica e pagar a demanda contratada, essa unidade ela deve estar conectada, né, de fato, ao sistema de distribuição. E nesse caso concreto que foi apreciado aí pelo juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública, a comarca de Belo Horizonte, foi ressaltada exatamente a manifesta ilegitimidade dessa cobrança em razão de um serviço não prestado. Tá, Ricardo?
E isso, a velocidade disso é uma coisa muito complicada, né? Não só, né? Vamos pensar, qualquer local, qualquer ponto no Brasil, existe essa morosidade absurda aí para se conectar, para se fazer as coisas andarem, e isso gera um impacto gigantesco no mercado, né? Muito grande. Inclusive, Ricardo, essas questões, desculpa te interromper, mas varia, né? A gente Uhum. tem conexões atrasadas por questão de Covid, pandemia. Às vezes o seu fornecedor da China, ele está com o equipamento pronto, mas ele não conseguiu mandar por questão de logística. Ou então nem conseguia matéria-prima para, né, manufaturar esses equipamentos. A gente passou realmente um período muito complicado em relação a isso, né? E às vezes também, assim, questões, às vezes até mesmo de uma linha ali que tem que ser construída e a questão de uma eventual servidão, a negociação com o proprietário ali para uma servidão administrativa não tem sido, né, em algumas situações pode ser mais complicada, ou mais complicadas, né, outras até não. Às vezes questão de inventário, o proprietário da terra vem a falecer, isso tudo são questões que travam bastante, podem vir a travar, né? E como a gente está vendo aqui, foge da gestão tanto da distribuidora quanto do acessante, né? Óbvio que existem casos que o próprio acessante atrasa um pouco ali na sua própria gestão, ou que a distribuidora também, pelo volume de serviço, atrasa também, mas o grande ponto é que essas questões, né, que antes eram até muito ponderadas na discussão da ANEEL, elas devem perder essa importância. O grande ponto é, não existe o serviço prestado, né? A gente não deve apontar ali quem foi para justificar uma eventual cobrança daquilo que não aconteceu, Sim. né? É bem Agora, complicado. o Marcelo, como é que fica o entendimento na esfera administrativa? O que aconteceu? Obviamente, essas questões do setor elétrico, por serem mais complexas, elas demandam, sim, umas discussões prévias no ambiente administrativo, onde você vai discutir, obviamente, com a agência reguladora, com quem detém ali a expertise, né, para conduzir, para fiscalizar a questão do serviço público de energia, né? E aí, dentre eles, a questão do serviço de distribuição. Então, essas discussões elas foram muito acaloradas no âmbito da ANEEL, tá? De 2017, perdão, de 2017, 18 para cá, principalmente. E o que aconteceu? O que foi o entendimento que a ANEEL deu para isso, né, ao longo desses anos? De fato, não resolveu a vida do acessante. Sim. O que foi o entendimento, então? Que, em se tratando de atrasos que fossem imputáveis aos acessantes, a cobrança seria devida. Quando esses atrasos fossem provocados pela distribuidora, ou por caso fortuito, força maior, como a gente falou aqui da pandemia, essa cobrança não seria devida e as partes deveriam reajustar a data inicial do fornecimento. Só que, como a gente acabou de falar aqui, antes da gente entrar nessa parte aqui da esfera administrativa, é uma questão muito complexa você dar nome aos bois, né? De Sim, quem é sim. a culpa daquilo ali. Somado a isso, criou também um ambiente de muito oportunismo, porque às vezes muitos acessantes que, de fato, não tinham razão para atribuir ali um caso fortuito ao seu caso concreto, é, tentavam, né, dizer que também foram impactados pela Covid, pela pandemia. E, de fato, não foram. Então, gerou, sim, uma certa insegurança nesse debate. Tá? O que aconteceu na prática foi que as distribuidoras elas passaram a fazer o diferimento dessa cobrança, e aí diferimento não é prorrogação. Tá? O diferimento, o que a distribuidora faz? Você tem no contrato de uso que você entra em operação, né, o seu início do serviço de distribuição iniciaria, por exemplo, em julho de 2022. Uhum. Vamos supor que essa usina sua só vai ser conectada em dezembro de 2022. Você não pagaria de julho até dezembro. Em compensação, em janeiro, quando você estivesse ligado, você recebe uma fatura de todos esses meses para Nossa. trás. Uhum. Você pode até parcelar, enfim. Ela vai te dar condições de pagar isso depois. Em tese, quando você já estiver energizado, funcionando com receita, né? Ou seja, em tese você não vai pagar sem sequer estar gerando, até porque se você estivesse gerando, você não consegue também injetar, né? Então, você está Sim. ali fisicamente, é impossível, você está desligado, você não existe. Então, assim, ainda que a sua usina venha a estar pronta, o que também é comum, o fato de não ter a conexão elimina qualquer possibilidade de você usufruir dessa energia, né? Então, essas brigas foram muito constantes e, de certa forma, não resolveu. Acabamos tendo aí muitas decisões passadas, onde algumas vezes um determinado acessante conseguia aí, um estorno de um prazo de 100 dias, mas dentro de um universo de 300 dias de atraso, por exemplo.
às vezes não conseguia. Alguns casos de caso fortuito, mais devidamente comprovados, foram acatados, outros não tão lastreados, também não tiveram êxito. Então, assim, o que a gente passou a fazer foi levar essa discussão para o judiciário, né? Exatamente porque gerou toda essa controvérsia aqui de quem é a culpa de quem, né? A gente passou a levar essa discussão para o judiciário e restringir todo esse assunto, toda essa discussão à inexistência do serviço, tá? Fazendo até uma analogia com os outros serviços públicos que existem, tá? A própria telecomunicação, enfim, a gente pode pegar outros ambientes aí de serviços regulados que também têm o mesmo princípio, né? Você não pode atribuir ali uma cobrança para aquilo que você não prestou, principalmente em se tratando de um concessionário. Então, na própria ANEEL também, finalizando essa questão da parte administrativa, que de fato não rendeu frutos, né? Saudáveis para os acessantes, o principal fundamento que foi sustentado pelas distribuidoras e pela ANEEL foi de que o artigo 2º, que traz as definições, né, da nomenclatura utilizada ali na resolução, o artigo 2º, o inciso 21 da resolução 414, agora é o inciso 12 do artigo 2º da resolução 1000, né, que sucedeu aí a 414, dispõe que a demanda contratada é a demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de entrega e que deve ser integralmente paga, sendo ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts. Só que o que acontece, né? É exatamente isso que a gente está levando para o judiciário. A gente ressaltou aqui bastante nesse nosso bate-papo. A demanda de potência ela nunca foi continuamente disponibilizada pela distribuidora por razões óbvias, né? Porque fisicamente você encontra-se ali desconectado do sistema. Então, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, por existir essa saída, por existir esse entendimento que vem sendo consolidado no judiciário, cabe ao acessante a discussão desse tema na esfera judicial, e tanto com vistas aí a suspender uma cobrança em curso, caso você tenha uma usina não conectada e que já esteja sendo cobrada, né? Ou se você já pagou, já suportou esse custo, né, a esse título aí, você pode ali correr atrás do retorno, né, do estorno, da devolução desses valores que você eventualmente tenha suportado, né? Eliminar essa cobrança, Ricardo, é muito viável, porque os acessantes sabem bem disso. Quando você tem um projeto, vamos supor que você tenha vários projetos ali em conexão, se um deles tiver uma cobrança prévia e você não quitar essas cobranças, além de você correr um contrato rescindido, a gente falou aqui, rescinde o custo antes mesmo de você ter acesso ao serviço de distribuição, é até estranho, você também fica travado com essas outras conexões, né? As distribuidoras concatenam isso. Então, se você deve em relação a um projeto, supostamente deve por essa demanda cobrada previamente, esses outros projetos não vão caminhar. Você não vai conseguir aprovar um projeto. Então, assim, até uma forma de coação também ilegítima que a gente fala, para fazer com que o acessante suporte, né, no fim das contas, esses valores. Com certeza. Que legal, Marcelo. Bem bacana trazer você aqui na Solar TV para a gente bater esse papo, para a gente falar um pouquinho sobre todo esse assunto que interessa aí o mercado, né? Para a gente ficar atento aí, a gente precisa dessas informações circulando no mercado. Bom, então o nosso tempo está acabando, tá? Mas eu já quero deixar o convite para um próximo bate-papo aqui para a gente trazer mais assuntos relevantes aí a decisões judiciais, ao mundo jurídico relacionado à energia solar, tá bom? Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Você quer fazer alguma consideração final para a gente fechar esse nosso bate-papo? Não, acho que é isso. Agradecer também pela oportunidade, tá, Ricardo? Eu estou sempre às ordens. A gente acompanha bastante o setor, ele vive uma constante evolução, então é importante a gente levar conhecimento para o pessoal, ter ciência do que pode, o que não pode, otimizar, né, todo o processo. E a título de sugestão, como você mencionou em um próximo bate-papo, eu acho que um tema legal, até modificado bastante pela Lei 14.300, é a questão da troca da titularidade desses empreendimentos, tá? Sim. É algo que a gente pode vir a falar aqui, que eu acho que vai ser interessante e vai atrair também a atenção do pessoal. Com certeza. Marcelo, então, muito obrigado por hoje. Foi um prazer falar com você aqui hoje e nos falamos num próximo vídeo, então. Se você gostou desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, não esquece de curtir esse vídeo e também, se tiver alguma sugestão, alguma pergunta, alguma pauta que você gostaria do mundo jurídico, é só você fazer aqui
na descrição aqui dos comentários deste vídeo, tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado, Marcelo. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.